O escândalo da anistia e a hipocrisia revelada. Senhoras e senhores, preparem-se, porque o que vou revelar agora deveria estar estampado em todos os jornais, deveria estar circulando em todas as redes sociais e, principalmente, deveria ecoar dentro do Congresso Nacional e da Suprema Corte. Essa informação muda o jogo, desmonta uma narrativa que vem sendo empurrada goela abaixo do povo brasileiro e mostra com todas as letras a incoerência gritante de quem hoje ocupa o poder. Estamos vivendo um tempo em que a palavra anistia virou tabu. Desde os eventos de janeiro, ouvimos dia após dia ministros do Supremo, jornalistas militantes e políticos alinhados repetirem o mesmo mantra: não pode haver anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esse bordão virou dogma. Qualquer voz que se levanta contra essa versão oficial é atacada, desmoralizada e, em muitos casos, perseguida. Mas agora surge uma revelação histórica que derruba essa versão e expõe uma contradição que beira a hipocrisia. Essa revelação foi trazida a público pelo senador Jorge Seife, que destacou um documento da própria Assembleia Constituinte de 1988. Sim, a que escreveu a Constituição que rege o Brasil até hoje. Segundo esse documento, a questão da anistia para crimes de golpe de Estado ou contra a ordem democrática foi debatida e votada pelos constituintes. E, pasmem, a decisão foi clara. Esses crimes podem sim ser objeto de anistia. Não é opinião, não é interpretação forçada. É deliberação oficial registrada nos anais da Constituinte. Durante a elaboração do artigo 5º da Constituição, o deputado Carlos Alberto K.O. apresentou uma proposta que mudaria tudo. Ele pediu para retirar a expressão insuscetível de anistia do texto que tratava justamente dos crimes contra a ordem democrática. A justificativa era simples: manter a possibilidade de que, em certas circunstâncias, o Congresso Nacional pudesse conceder anistia mesmo nesses casos. E o que aconteceu? O destaque foi aprovado por 281 votos a favor contra 120 contrários. Resultado? A Constituição passou a permitir, sim, que esses crimes sejam anistiados. Agora vem o detalhe mais chocante de todos. Entre os votos favoráveis a essa alteração estava o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, na época deputado federal. Isso mesmo, o mesmo Lula que hoje, junto com seus aliados e com ministros do Supremo, repete incansavelmente que a anistia é inconstitucional, foi um dos que votou para que ela fosse permitida. E não foi só ele. Vários constituintes de peso defenderam a anistia para crimes políticos. O deputado Jutaí Magalhães, por exemplo, subiu à tribuna e fez um discurso histórico. Ele afirmou que o governo deveria sempre manter a possibilidade de conceder perdão a crimes dessa natureza, pois em muitas situações isso poderia pacificar o país, desarmar os ânimos e abrir caminho para a reconciliação nacional. Vejam a lógica. Em 1988, havia o entendimento de que crimes políticos, mesmo graves, poderiam ser anistiados, porque a prioridade era garantir a estabilidade social e política do Brasil. Os constituintes não estavam preocupados em criar vinganças jurídicas, mas sim em deixar aberta uma porta para a paz. E agora? Agora, em 2023, 2024 e 2025, o que vemos? O mesmo Lula que votou favoravelmente à anistia diz que ela é impossível. O mesmo partido que defendia a abertura e a pacificação agora pede punição exemplar, prisões arbitrárias e processos intermináveis. Como se explica tamanha contradição? Essa descoberta desmonta toda a narrativa oficial. E mais, mostra que quando interessava à esquerda, a anistia era vista como ferramenta legítima da democracia. Naquele tempo, eles sabiam que poderiam um dia precisar dela. Afinal, durante os anos 80, a esquerda ainda flertava com a ideia de revolução, de luta armada, de ruptura com o sistema. Se houvesse algum tipo de levante, seria fundamental garantir que, no futuro, poderiam ser perdoados. E agora? Agora que o alvo são cidadãos de direita, patriotas, acusados de golpistas. Mesmo sem provas concretas de que houve qualquer tentativa organizada de golpe, a narrativa muda. Agora dizem que a Constituição proíbe. Agora dizem que é inconstitucional. Ora, meus amigos, não é só hipocrisia, é manipulação descarada da história e do texto constitucional. O assessor da liderança do Partido Progressista, Luiz Freire, foi um dos responsáveis por recuperar esse documento e escancarar a verdade. Ele trouxe à tona o registro da Constituinte mostrando a supressão da expressão insuscetível de anistia.
A prova está aí, em preto no branco. Não é achismo, não é opinião, é fato histórico. E o mais grave, enquanto ministros e políticos mentem ao povo, centenas de pessoas estão presas, sem julgamento justo, acusadas de crimes que, mesmo que confirmados, poderiam ser objeto de anistia. Pessoas comuns, trabalhadores, pais e mães de família tratados como criminosos perigosíssimos, quando, na realidade, muitos sequer entraram em prédios públicos. Estamos diante de uma injustiça colossal. Uma injustiça que só se sustenta porque a grande mídia não dá voz a essa revelação. Preferem repetir a cartilha oficial, fingindo que essa deliberação de 1988 nunca existiu. Então, precisamos ecoar essa informação. Precisamos levar às ruas, às redes, aos gabinetes dos deputados e senadores. Não é apenas questão de opinião política, é questão de verdade histórica. A anistia é, sim, constitucional, e quem diz o contrário está mentindo deliberadamente para manter narrativas convenientes ao poder atual. Essa é a primeira parte da nossa denúncia. E não se enganem, ainda há muito mais para expor, porque além da questão jurídica, existe o lado político, estratégico e moral dessa contradição. E é isso que vamos aprofundar na segunda parte. A farsa da narrativa oficial e o silêncio cúmplice da mídia. Na primeira parte, mostramos a contradição histórica que derruba a tese atual do governo e do Supremo. A Constituição de 1988 permite sim a anistia para crimes políticos, inclusive aqueles classificados como contra a ordem democrática. Isso está registrado nos anais da Constituinte, foi votado, aprovado e defendido por nomes que hoje fingem o contrário. Mas não podemos parar aí. É preciso entender o que essa contradição revela sobre a política brasileira atual, sobre o nível de manipulação que enfrentamos e sobre o projeto de poder que está em curso. Primeiro ponto. A narrativa de que a anistia seria inconstitucional não resiste a 5 minutos de pesquisa histórica. Qualquer estudante de direito constitucional pode encontrar o registro da votação e confirmar o que aconteceu. Mas, estranhamente, essa informação não aparece em jornais, não é discutida em programas de TV e não é lembrada por comentaristas políticos. O silêncio é absoluto. Por que será? Porque essa revelação desmonta toda a construção que o Supremo e o governo vêm fazendo para legitimar prisões arbitrárias e perseguições políticas. Se o povo souber que a anistia é constitucional, o castelo de cartas cai. A justificativa para manter centenas de pessoas presas, muitas delas sem condenação definitiva, simplesmente desaparece. E mais, cai por terra o discurso de que o Brasil viveu uma tentativa real de golpe em janeiro. Ora, se nem os constituintes da década de 80 consideraram esses crimes tão graves a ponto de impedir a anistia, como agora tentam nos convencer de que estamos diante de algo inédito, sem paralelo e merecedor de punições eternas? A resposta é clara. Trata-se de uso político da narrativa. A esquerda, que antes defendia a possibilidade de perdão, hoje se veste de guardiã da democracia apenas porque lhe convém perseguir adversários. É uma inversão completa de valores. Lembremos, Lula, que em 1988 votou pela possibilidade de anistia, hoje se cala diante das arbitrariedades cometidas em nome da defesa da democracia. Aliás, ele não só se cala, como endossa. Como pode um homem que ajudou a escrever a Constituição virar as costas para o que está escrito nela? Como pode um líder que foi preso, que clamou por anistia e justiça no passado, agora negar a outros o mesmo direito? Isso não é apenas incoerência, é cinismo. É a prova de que a palavra democracia foi sequestrada e usada como escudo para um projeto de poder autoritário. E a grande mídia, onde fica nesse cenário? Cúmplice. A imprensa, que deveria fiscalizar o poder, expor contradições, cobrar coerência, prefere agir como porta-voz oficial. Repetem o bordão: anistia é inconstitucional, sem questionar, sem investigar, sem ouvir o outro lado. Transformaram-se em correia de transmissão da narrativa estatal.
O resultado é um país dividido, onde milhares de brasileiros veem pessoas comuns presas como criminosos perigosos, enquanto figurões ligados à esquerda sempre encontram brechas, perdões e complacência. Quando interessa, a lei é flexível, quando não interessa, vira pedra inquebrável. E aqui chegamos a um ponto crucial. A anistia sempre foi um instrumento de pacificação nacional. Foi assim em 1979, quando militares e militantes da luta armada foram beneficiados. Foi assim em outros momentos da história, quando governos entenderam que era preciso virar a página e reconstruir o país. Por que agora seria diferente? Porque, meus amigos, não se trata de justiça, trata-se de poder. Não querem pacificar, querem esmagar, intimidar e destruir qualquer oposição organizada. Vejam a contradição gritante. Se em algum momento a esquerda precisasse novamente recorrer à violência política, como já flertou no passado, sem dúvida exigiria a aplicação da anistia. Mas, como hoje detém as rédeas do poder, mudam o discurso. O que antes era instrumento democrático, agora é crime inafiançável. Não estamos falando apenas de uma disputa jurídica, estamos diante de uma batalha moral. Um governo que mente sobre a própria história para perseguir opositores perde qualquer legitimidade. Uma Suprema Corte que ignora os registros da Constituinte para impor uma interpretação conveniente deixa de ser guardiã da Constituição e se transforma em agente político. E quem paga o preço? O povo brasileiro. Os cidadãos que acreditaram na promessa de que vivemos em um Estado democrático de direito. Pais e mães que hoje choram porque seus filhos estão presos injustamente. Famílias destruídas, pessoas humilhadas em processos kafkianos que jamais deveriam existir. Não podemos aceitar isso calados. A descoberta do senador Jorge Seife com base no trabalho de Luiz Freire é uma bomba política e jurídica. Mostra com provas documentais que a Constituição permite a anistia e, mais, revela que os próprios que hoje negam foram os que, no passado, defenderam e aprovaram essa possibilidade. É hora de escancarar essa hipocrisia. É hora de cobrar coerência. Não se pode reescrever a história conforme a conveniência do momento. A Constituição é clara, os registros da Constituinte são inquestionáveis e a verdade precisa prevalecer. Por isso, fica aqui o chamado, que cada cidadão compartilhe essa informação, que cada parlamentar seja cobrado, que cada ministro do Supremo saiba que o povo não é ignorante. O Brasil precisa de justiça, mas uma justiça verdadeira, não seletiva. Uma justiça que olhe para a Constituição como ela é e não como alguns gostariam que fosse. Se em 1988 os constituintes entenderam que a anistia deveria existir até para crimes contra a ordem democrática, quem são os de hoje para dizer o contrário? Quem são eles para rasgar a história e impor uma versão conveniente? Não se trata de defender atos ilícitos, mas sim de respeitar a Constituição e a coerência. Se a lei prevê a possibilidade de anistia, negar isso é mentir. E um governo que mente para se manter no poder perde qualquer legitimidade moral. Portanto, o recado é simples e direto. Anistia geral, total e irrestrita. Não porque é um capricho político, mas porque está escrito na história do Brasil. E quem tentar negar isso estará, na prática, rasgando a Constituição de 1988 e insultando a inteligência do povo. O Brasil precisa reagir. O silêncio é cumplicidade. A verdade precisa ecoar em cada esquina, em cada rede social, em cada lar. Só assim poderemos desmontar a farsa e devolver a dignidade à nossa democracia.